Os preços medidos pelo IPCA sobem 0,43% em abril, puxados por alimentação e medicamentos. O consumidor está voltando do supermercado com menos produtos e isso já faz tempo. O nosso entrevistado agora aqui no Jornal Jovem Pan é o coordenador de índice de preços do FGV IBRE, o economista André Braz. Mais uma vez, André, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Ótima noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. André, o índice pode até ter perdido um pouco de força, mas é aquela história, a sensação que o consumidor tem de que os preços continuam pressionados, principalmente alimentos e medicamentos, são os dois pontos que essa pesquisa traz, essa pesquisa do IBGE. De que forma é possível esperar? Tem alguns analistas que falam que a partir de maio, junho, isso vai começar a ser um pouco mais notado pela população, talvez uma pressão menor. Mas aí na FGV vocês acreditam nisso? Uma pressão menor pode até ser, mais provável no início do segundo semestre. Mas pressão menor não significa que os preços vão cair. Significa que a inflação vai subir mais lentamente. E depois de tudo que ela já acumulou de alta nos últimos 5 anos, principalmente, qualquer dose a mais de inflação só vai comprometer mais o orçamento das famílias, né? Isso porque a despesa que compromete mais o orçamento, que são os alimentos, subiram bem mais do que a inflação nos últimos 5 anos, né? A alimentação, por exemplo, subiu mais de 50% de 2020 para cá, enquanto o IPCA médio subiu em torno de 33%, 34%. Então, a alimentação ganhou muito da inflação média e é a inflação média que corrige os salários. Então, uma despesa importante, que sobe mais do que a média de correção dos salários, acaba comprometendo cada vez mais o orçamento familiar. Bom, André, a semana foi marcada por uma nova alta da Selic, uma alta menor na comparação com as outras elevações. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: eu lembro muito lá no fim dos anos 90, nos anos 2000, em que o remédio amargo, como os economistas falavam, alta dos juros para combater a inflação. Essa receita não dá mais tanto resultado? As bases da economia são outras? Ou isso pode ainda dar algum tipo de resultado e talvez o Banco Central rever essa estratégia de fazer uma alta um pouco mais controlada, se é que a gente pode dizer assim? Dá resultado, sim. A taxa de juros, né, a taxa Selic, é um principal instrumento de política monetária. Só que ela não é um remédio para qualquer tipo de inflação. A gente tem uma inflação aí de oferta, né? Muitos alimentos subiram de preço em função dos choques de oferta. Você não tem o produto para vender e, pela lei da oferta e da procura, quanto mais escasso, mais caro é o produto. Então, a gente vê isso pelo exemplo do café, né? As safras de café não foram bem sucedidas e o preço do café não para de subir, independente de onde esteja a taxa básica de juros. E isso acaba complicando um pouco a política monetária. Mas a gente vê que uma parte importante da inflação está muito concentrada em serviços. Os serviços sobem, estão acumulando alta em 12 meses bem superior ao limite, né, do teto da meta, que é 4,5%. Os bens duráveis também, em função da desvalorização cambial, ameaçaram uma alta de preços, e para esse tipo de inflação a taxa básica de juros é a ideal, é a que se deve usar mesmo. E ela reforça o comprometimento da autoridade monetária com a meta de inflação. E era um ponto importante que precisava ser reforçado, porque nós começávamos a ver uma expectativa de inflação crescente para os anos à frente. E isso é um indício de desancoragem das expectativas. Então, mostrando seu comprometimento, fazendo o melhor possível da política monetária, é uma forma também de ancorar as expectativas. André Braz, eu vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, o André falou aí do café, o café subiu 80% em um ano. Tá caro o cafezinho, não é, Dora? Cara, Beto, o café é moído, né? Eu não gosto nem de pensar qual foi a inflação do café de cápsula, que é que eu gosto. Nem me fala, porque aí eu vou ter que parar de tomar café e não vai acontecer. Boa noite, André. Olha só, o ministro Fernando Haddad falou agora há pouco, algumas matérias atrás, que ele considera razoável, normal essa inflação, 5,53%, sendo que o teto da meta, a meta é 3% e o teto da meta é 4,5%. E aí, nessa mesma entrevista, ele disse que tem confiança de que a inflação vai baixar.
Claro que ele tem que dizer isso, não pode dizer o contrário. Mas você, como analista, acha que é realista essa confiança? Eu acho que é uma confiança que a gente tem que recuperar e ganhar com o tempo. Nós tivemos vários desafios nos últimos anos e um deles foi o câmbio, né? Nós tivemos aí uma desvalorização cambial de 25% no ano passado, que responde por uma parte importante dessa inflação que nos desafia no momento. E essa parte aí do câmbio tem um pouco a ver com a política fiscal. Então, assim, para o governo acertar a mão e ajudar, de fato, a gente ter essa inflação na meta o mais rápido possível, é importante não largar o objetivo da política fiscal, né? E às vezes não é só cumprindo meta, né? Às vezes é reforçando o seu comprometimento. Assim como a autoridade monetária reforça o comprometimento com a meta, subindo os juros, que é o que pode ser feito nesse momento, o governo também tem que mostrar que está comprometido através do seu próprio discurso, né? E eu acho que isso ajudaria muito a gente a ter uma estabilidade cambial importante, sem considerar os desafios externos, né? Só considerando os domésticos, para que a gente tivesse, no menor prazo possível, uma estabilidade maior. Porque me parece que a autoridade monetária, ela carrega o piano sozinha, né? E se a política fiscal, por exemplo, não vai na direção certa, ela sobrecarrega a política monetária. E aí fica muito difícil da gente ter essa inflação na meta no menor horizonte de tempo. Então, acho que o comprometimento com a política fiscal seria uma boa sinalização do governo com seu comprometimento em também ver essa inflação na meta no menor tempo possível. Para você que chega agora, estamos falando sobre inflação, a divulgação de hoje do IBGE, uma alta da inflação no mês de abril, com o economista André Brás, aqui na Jovem Pan. Quem faz a próxima pergunta? Cristiano Vilela. André, boa noite. Na linha dessa última colocação que você fez agora, falas como essa do ministro da Fazenda, relativizando as preocupações com os índices de inflação, de alguma forma elas não passam um sinal oposto a essa preocupação que o governo deveria externar de cumprimento da meta fiscal, de rigor, de medidas que pudessem colocar realmente o índice inflacionário nos trilhos, não dá talvez uma demonstração para o mercado e para a sociedade de um certo desapego à questão, à necessidade do cumprimento das metas? É exatamente isso. Eu acho que o alinhamento do governo, o discurso do governo, ele tem que ajudar a própria política monetária, né? Então, não dá para a gente fechar os olhos para o desafio que a inflação tem imposto à nossa economia, né? E se a gente aumenta juros infinitamente, né, a gente começa a achar normal uma taxa básica de juros em 14,75, isso vai, de fato, esfriar a nossa atividade econômica e comprometer uma parte que tem sido vista como vitória, que é a taxa de desemprego, que anda muito baixa, né? Então, se você impõe um desafio maior à atividade econômica, com um juro muito alto durante muito tempo, a gente desaquece a atividade, compromete o PIB, compromete a geração de emprego e renda, e isso acaba sendo mais uma derrota para o governo. André, e uma última questão de forma breve. Talvez muita gente se pergunte, a gente falou agora do café, e alguns economistas já falaram algumas vezes aqui na Jovem Pan que o preço sobe de elevador e desce de escada, se é que desce. Em algum momento esses preços voltam a se acomodar, mas nunca serão mais do que eram há alguns anos, alguns meses talvez. Como é que isso funciona na prática? Olha, no caso do café, a gente precisa de uma safra robusta, mas existem outros custos que avançam ao longo do tempo e que impedem que o café, por exemplo, volte ao seu preço de 2, 3 anos atrás. A questão tem a ver com o nosso câmbio e como isso impacta na compra de insumos, como adubos, fertilizantes, como isso impacta na parte da mão de obra, nos custos de escoamento da produção. Então, é claro que a gente precisa de uma safra boa para ter um preço mais baixo, mas dificilmente nós vamos recuperar o preço de 2, 3 anos atrás, exatamente porque outros custos avançaram ao longo desse período de tempo, que vão impedir que a gente veja um café muito mais barato daqui para frente. Conversamos com o economista André Brás, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado sempre, André, pela sua atenção, pela sua gentileza. Bom fim de semana. Para vocês também, um abraço.